Graça e paz, irmãos, como é bom recebê-los aqui no nosso canal da Igreja Paulistana. Estamos de volta hoje com o Papo Certo, depois de alguns meses aí, sem a gente atualizar este quadro. Hoje, a gente veio com um motivo muito especial, porque como vocês viram, hoje eu estou muito recheada de companhia. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é missões, e vocês vão saber tudo que essa galera tem feito por aqui nessas últimas semanas. Bom, gente, estamos aqui, recheados hoje com uma galera aqui que eu espero que o papo renda, entendeu? Que eles me ajudem a fazer esse papo render. E eu vou apresentar eles aqui mais por cima e depois vocês vão conhecer eles um pouquinho mais no decorrer do nosso bate-papo. Vou usar minha cola, porque hoje eu estou sem ponto e sem tela, então eu tenho que tomar cola hoje. Bom, vamos lá. Aqui é a minha esquerda, que eu tenho esse problema, né? O Paulo... O Paulo tem 30 anos, é cariocas. Quem é aqui da Paulistana já é acostumado com cariocas? Porque nossa igreja é quase, um rio estendido aqui em São Paulo, né? E ele é da Igreja Comunidade Evangélica Geração de Adoradores. E aqui tem a nossa baby Luísa. Gente, Luísa tem só 17 anos. Me senti um pouco velha, talvez? Talvez. Mas tudo bem. Ela é de Brasília e ela é da Igreja Batista. Ao lado dela nós temos a Aline, 25 aninhos também, ali também super novinha. Catanduva, São Paulo. Essa é mais pertinho, né? E ela é da Igreja Batista. E aqui à minha direita talvez tenhamos um rosto conhecido, familiar, para quem acompanha as redes sociais da Paulistana. Ludmila está conosco de novo. É uma alegria recebê-la sempre aqui. Eu vou falar a idade dela porque ela me permitiu, tá? Então, ela tem 37 anos, é de Santo André, no caso São Paulo, ali minha conterrânea vizinha, ali no ABC, e ela é da Igreja Evangélica Congregacional de Camilópolis. Essa aqui, da minha irmãs. Aí, aqui do lado dela, nós temos a outra baby do grupo. Dona Esther, 17 aninhos, é da Igreja Comunidade Cristã Reviver e é de Curitiba. Esther, você não está sentindo frio, né? Porque para o frio de Curitiba, esse de São Paulo está tudo bem, né? Super aceitável. E aí temos a Miriam, tem seus 33 aninhos, é do Amazonas, talvez o lugar mais distante aqui entre nós. E ela é da Igreja Presbiteriana. Meu povo, muito obrigado por aceitarem nosso convite, por participarem. Mais uma vez que eles estão aqui na igreja, já vai fazer uns 10 dias? Uns 10 dias aqui conosco, já ajudando nos cultos, com as crianças, até a rua aqui, já foi varrida e limpa por eles, entendeu? Missões aqui, a Paulistana tem respirado missões já normalmente, mas esses últimos dias tem sido, todos os dias tem sido uma alegria e um prazer tê-los conosco. Sabe que será um tempo que vai ficar muito marcado aqui na Paulistana. O grupo vive bombando lá no WhatsApp. Porque o pessoal está muito feliz de poder participar disso tudo com vocês, dessa novidade que vocês trouxeram para a igreja, de fazer a igreja se inserir ainda mais, porque a igreja paulistana é uma igreja muito missionária. Mas participar assim, de um processo assim tem sido muito especial para todo mundo. Tem dado um despertar ainda maior para a igreja, então tem sido um momento muito especial. Bom, vocês estão aí com os microfones, não precisam ficar com medo, nem recuados, nem nada mais disso. Mas eu vou começar com uma das perguntas que o pessoal mandou antes da gente entrar nos principais assuntos. Que é o quê? Alguém aqui deu tempo de... Porque vocês são muito novos, tirando aqui, né? Deu tempo de estudar, se formar, estudar e ir além aí? Aline. Eu sou formada em Direito. Eu só não prestei a OAB ainda. Deve prestei, né? Eu não prestei. Faz parte da vida de um futuro advogado. Mas eu sou formada em Direito. Muito bem. Eu não sei se pode falar, gente. Vocês formaram alguma coisa? Sim, com 37 anos. Além de muitos anos de missões? Com 37 anos eu tenho que formar em muita coisa. Mas eu sou formada em Gestão Ambiental há muitos anos atrás. E pós-graduado em Sistemas de Florestas, mas eu não tem nada a ver com o que eu faço hoje. As missões entram na minha vida assim, entram com força. Eu sou informado, porém não formado.
iniciei minha faculdade de administração, mas tranquei por N motivos, assim. Sim. E alguém teve que sair do serviço para entrar em missões? Como é que foi? Como é que estava a vida antes de Deus falar, vamos, larga tudo e bora? Na minha vida foi bem assim, em 2017. As meninas, vocês são muito novas, né? Já vão começar a vida ali no missão. Vamos para missões, respirar missões. Eu não fiz faculdade, né? Mas antes de mim, eu me formei em técnico de administração também. Trabalhei na prefeitura, mas não é a minha área. Mas falando, eu tenho mais, bora. Eu sou formada em pedagogia e eu deixei porque eu queria fazer missões. Muitos planos que a gente fez, Deus mudou, né? No meio aí do processo, alguns nem começaram ainda, Deus já foi mudando já do comecinho, outros estavam lá e falou, opa, bora, vamos que é outra coisa. Bom, gente, para quem não sabe, para quem ainda não acompanhou as redes sociais da Paulistana, essa galera aqui tá ligada à galera da Jocum. Eu não tenho propriedade para falar, por isso que eu estou todos eles para isso. Então vamos lá, galera. O que é a Jocum? Podem aí desenrolar aí pra galera. Vamos fazer o quê? O merchan da Jocum agora. Se você quer fazer missões, se ligue que agora é o momento que você vai ter todas as informações. Esse é o desafio, né? A gente tem 62 anos de missão e ninguém sabe dizer direito o que é Jocum, mas vamos lá. A Jocum nasceu em 1960 como um movimento missionário. Ela não é uma agência missionária, ela não é uma organização missionária, ela é um movimento de ministérios. Né? É diferente porque nós não prestamos contas a nenhuma organização física, não tem ninguém que nos paga salário, não tem ninguém que nos... Não existe uma organização dizendo para onde nós vamos, aonde a gente vai fazer a missão. Então, Jocum é um movimento de ministérios que vai nascendo a partir do coração de Deus, guiando os jovens de sair de todos os lugares para evangelizar em todos os lugares, né? Para fazer esse caminho missionário. E, nossa, a Jocum no mundo está espalhada em mais de 150 países. Aqui no Brasil nós temos em torno de 80 bases, com expressões, vários tipos de expressões, que é evangelismo, treinamento e misericórdia. Então, a gente faz missões por meio da arte, por meio do audiovisual, a gente faz missões por meio da moda, do circo, das esferas da sociedade, do governo. Então, a gente entende que, como movimento missionário, a gente não só o processo de plantação de igreja, que é muito válido e é muito forte dentro do que a gente conhece como missões, mas sim as missões na esfera da sociedade. É o último legado que Jocum tomou como um compromisso, né? Então, está aí. E nós somos parte da Jocum 360, que ela está... A diferença, gente. A nossa procura no Instagram tem Jocum 360. Qual que é a diferença? É que Jocum é o nosso movimento global, né? Então, você tem o global no mundo inteiro, você tem por regiões, você tem por países, e aí a missão tem uma autonomia. Então, se uma pessoa entende no processo de liderança de Deus que naquele lugar precisa nascer uma base missionária para servir as demandas daquela localidade, ele é enviado por um ancião, por uma pessoa de maior experiência, e ela começa junto com uma equipe, uma base missionária. E a nossa base nasceu em 2016, na cidade de Brasília, para servir os artistas, universitários, mulheres e estrangeiros. É o foco da Jocum 360. Cada base tem um foco específico. Entendi, gente. Essa informação não tinha. Só assim, para falar o básico, o que significa o Jocum? Tá. Jovens com missão, porque nós somos jovens, né? E tem algo assim muito popular que diz: quem é da Jocum é um jocumeiro. Então, a gente se denomina como jocumeiro. É a expressão de quem é da Jocum. Por ter essa questão da questão dos jovens, tem algum limite de idade? Como funciona? É tipo, eu me sinto jovem para sempre, então eu estou jovem para sempre. É tipo isso, né? O nosso fundador, ele tem 85 anos, e ele é mais lúcido que muita gente, assim. Ele prega, ele fala assim, como tipo assim... Não, eu tenho muita gente para pregar o evangelho, eu tenho muitos países para ir. Então, não é uma questão de idade, né? Desde criança, elas já estão envolvidas na missão. Luísa nasceu na missão, os pais dela são missionários. Então, essa questão da idade, né? Não tem. A gente tem movimentos com crianças, com jovens, adultos.
E, enfim, né? Não tem Ela já deu um spoiler da Luísa. Fica a dica. É que eu queria dar um exemplo próximo, né? Eu queria falar de uma pessoa que eu conheço. Bom, e a gente, aqui no culto, a gente ouviu falar que vocês fizeram ETED. O que seria isso? Como funciona? A ITED é uma escola de treinamento e discipulado da Jocum, onde aqueles que se chegam como alunos participam desse programa durante 5 meses, onde eles têm 3 meses onde eles são ensinados no período teórico e depois 2 meses no período prático do treinamento. O que eles estão fazendo, gente? Exatamente, ou seja, esse período prático que nós temos feito aqui no Brasil e também iremos fazer no Oriente Médio, faz parte também de todo esse programa. Porém, é um local onde nós nos reunimos como discípulos de Jesus para poder conhecer a Deus primeiro e depois fazê-lo conhecido. Então, lá nós também ministramos sobre os valores, as questões que a Jocum acredita, sempre embasado na Bíblia, como ouvir a voz de Deus, como intercessão, como também a comunicação com integridade. Então, nós ministramos também os valores de Jocum, que são os valores que nós acreditamos, sendo cristãos. Ok. E como é que faz para participar, Twain? É um site, eu me inscrevo, todo mundo pode se inscrever, como é que funciona? Então, quem quiser se inscrever pode entrar no site da Jocum, na jocum.org. O site da Jocum Brasil tem algumas informações das demais bases, né? Mas como cada base tem uma autonomia no treinamento, você entra em contato direto com a localidade onde você quer executar o seu treinamento. Então, eu quero executar meu treinamento em Manaus. Lá tem uma base da Jocum. Você vai falar com um representante de lá. Não precisa passar por outras etapas. Cada base tem autonomia na seleção. E você consegue fazer tanto o ETED aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Fora do Brasil é chamado de DTS, que é o nome ETED traduzido para o inglês. Então, o aluno pode ser de 17 anos a partir dos 17 anos, com a permissão dos pais, mas a gente não trabalha com limite de idade, porque nós acreditamos que as pessoas podem ouvir a voz de Deus a respeito disso. Mas a ITED também não é um curso de teologia, também não é um curso missiológico, porque muitas vezes algumas pessoas confundem, acham que fazendo a ITED elas sairão desse período de 5 meses se tornando missionários. Mas não, serve como porta de entrada para a Jocum, onde depois essa pessoa pode servir como obreira em uma base, saindo desse período de voluntário e se tornando realmente alguém ligado à Jocum. Mas nós não formamos missionários, nós formamos pessoas com caráter para ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Entendi. E, assim, o tempo já vi que é 5 meses, no caso do detalhe, né? Já entendi. Tem algum critério para fazer parte da Jocum? Vocês exigem alguma coisa? Ou, tipo, se eu tenho vontade, eu participo e vamos? E no critério, como a gente falou, né? A ideia é que tem uma idade mínima de 17 anos, com a autorização dos pais, por causa de viagens internacionais e coisas do tipo, né? Então, a gente carrega o filho dos outros, né? Mas o critério é ser cristão, né? Confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque a gente entende que tem... né? Não é só você querer, você tem que professar a mesma fé, pertencer a uma igreja, então você é enviado pela sua família, pela sua liderança pastoral, né? Então tem dentro desse processo, desse processo seletivo tem o seu formulário, tem o formulário do seu pastor, tem o formulário de alguém da sua família, porque a sua comunidade testifica o fato de você estar indo nesse processo de treinamento. E como que é montada a equipe, por exemplo? Como formou essa equipe aqui? Porque vocês são de muitos lugares diferentes, né? Idades diferentes. Como é que surgiu? Que nós podemos dizer que foi através da obediência de cada uma por ouvir a voz de Deus e decidir se inscrever para a ITED da Jocum 360. No caso, tem períodos? Por exemplo, abre um período, depois abre outro período, ou o ano inteiro? Então, como cada base tem a sua autonomia, então, eu estou liderando a base da Jocum 360 e liderando a ITED, né? Então, em agosto, eu e o Paulo, a gente fez um curso sobre os povos muçulmanos, e a gente falou, por que não a gente fazer uma ITED com essa característica? E a gente começou a orar e colocou data, tema da escola,
os requisitos. E começamos a orar. Nós não conhecíamos nenhuma delas antes do dia 7 de março, quando elas chegaram lá. A gente começou a orar, aí elas entram em contato, porque a gente divulga nas nossas redes sociais e a gente faz o maior divulgador, que é o Espírito Santo, né? E aí elas foram entendendo, longe de nós, sem nenhuma influência, não tinha contato, não nos conhecia, de que era tempo delas fazerem uma ETED. Elas foram buscar informações das bases que elas tinham interesse, aí elas chegaram até nós. Como que está sendo? Tem vaga, tudo? E a gente foi orando por cada uma delas. E uma coisa que eu posso te dizer é que cada formação de equipe de ETED, de turma de ETED, é um milagre. Porque às vezes você não tem um aluno faltando um mês para que a ETED comece na data específica e do nada começam a surgir alunos que estão obedecendo a voz de Deus. Então, o que eu posso dizer é que a formação dessa equipe é por completo milagre de Deus mesmo. Amém, amém. E isso é o que eu ia perguntar. O destino, como é que acontece? Do prático, por exemplo, vocês vão viajar daqui a um período. Como é que aconteceu? Assim, como é que é escolhido isso? Porque quando vocês montaram a turma, já seria com o intuito dos muçulmanos, né? Sim, já estava determinado. Entendi. Mas aí vocês orou, Deus mandou e... Deus é sensacional, né? Existem 3 formas de um prático de ETED, né? Em oração, pode ser decidido pela liderança ou junto com os alunos. Eu já participei de ETED que a escola começou e a gente não tinha um destino ainda. Em oração coletiva, Deus compartilhou com a gente. Pode ser uma carga da base, de algum projeto que essa base já tenha. Alguém liga pedindo, olha, e também pode ser uma carga da liderança, que nesse caso era uma carga nossa. Né? Então a gente entendeu que a gente tinha que pôr em prática essa carga e levar a equipe com a gente, né? É a primeira vez que a gente está pisando nesse país e elas também. Então, tá todo mundo aprendendo junto, né? Que é o massa de caminhar com Deus em obediência, né? Não existe aqui ninguém superior a ninguém, né? Nós temos cargos de responsabilidade sobre elas, mas a gente está aprendendo junto. Quando vocês viajam, assim, nesse caso, vocês ficam numa outra base da Jocum lá, ficam em hotel, ficam em escola, como é que funciona? Depende do lugar. Como nós vamos para o Oriente Médio, nós não trabalhamos com uma base fixa porque não tem. Então, nós ficaremos, por conta de Deus, no local específico. Então, na melhor mão, então. Na casa de amigos de Jesus. Exatamente. Entendi. Então, não necessariamente vocês têm um destino, um local fixo. Depende muito de para onde está indo. Em 3 João, né, fala sobre a hospitalidade que eles receberam. Mas um prático em lugares que não tem algum problema com o evangelho, vamos dizer assim, América Latina, Estados Unidos, é muito normal que as igrejas nos acolham, como a igreja está acontecendo aqui. Né? Recebe a gente mora dentro da igreja para fazer um trabalho junto com a igreja. A gente não faz um trabalho para a igreja, né? A gente faz um trabalho junto com a igreja. Então, a maioria das vezes é assim, quando existe essa possibilidade da igreja receber. Às vezes cedem escolas para a gente poder ficar, escolas que estão em funcionamento, até mesmo escolas que estão há muito tempo abandonadas. Então, depende muito do local. Entendi. Vocês têm um período, quando vocês fecham assim, o ETED, quanto tempo vocês vão ficar fora? Ou quanto Deus mandar a gente está ficando, quando Deus mandar nós volta? Repete pra gente. Vocês estão indo agora, vocês têm prazo para voltar? Sim. É que a escola é um programa de 5 meses. Então, são 2 meses práticos. Então, a gente tem data para voltar. Né? Elas estão, a Jocum, ela trabalha, a Jocum existe como movimento missionário, só que os cursos que acontecem na Jocum, eles são respaldados como base da Universidade das Nações, que tem a sede em Kona, no Havaí. Então, esses cursos, eles têm créditos universitários, eles têm um currículo a ser seguido, assim como uma universidade normal. Então, elas estão sendo avaliadas todos os dias, todas as semanas. No final disso, tem um debriefing, de como foi o processo delas, o que elas avançaram com Deus, o que Deus tem falado com elas para elas dali para frente seguir. Né? Então, e tem a formatura. Ai, gente, que chique. Vai ser aqui no Brasil pra gente ir? Vai ser em Brasília.
Vocês são Valor convidados, das igreja. online pra gente assistir, então, E gente. vale a pena destacar que a Jocum também possui cursos de segundo nível. E a ETED é a porta de entrada para que a pessoa possa ter acesso a esses cursos de segundo nível. Cursos de segundo nível, nós temos escola de audiovisual, nós temos questões etnolinguísticas, então, transculturais, então, escolas da Bíblia. Então, assim, tem todo um universo. É quase maior do que o multiverso da Marvel. É porque na Jocum você pode formar em níveis acadêmicos. Então, né, para os pais aí que pensam, os meus filhos estão na Jocum e não vão fazer faculdade. Sim, tá? Eles estão aprendendo carreiras acadêmicas, técnicas, só que juntamente com a Universidade do Espírito. Então, tudo que a gente faz, a gente tá audiovisual para quê? Para glorificar a Deus. Moda para quê? Para glorificar a Deus. O aconselhamento bíblico familiar para quê? Para glorificar a Deus. Gastronomia, nós não temos um curso específico. Porém, nós temos um gastrônomo e um cozinheiro que está participando do Masterchef, que é o Adílio. Então, Foi eliminado essa semana. Um abraço, Adílio. nós nos sentimos muito orgulhosos pelo fato de ter um jocumeiro representando a gente num programa que é Na muito... esfera da sociedade. Exatamente. Legal. Então, o período que vocês vão ficar lá faz parte dessa fase dos 5 meses. Entendi. Ah, gente, agora tá tudo mais fazendo sentido, viu? Bom, pessoal que gostou do projeto, saiba que você pode abençoar a vida deles ofertando. Então, a gente vai deixar aí o Pix dessa galera para você que quiser abençoar esse grupo, nesse projeto deles, nessa caminhada. Então, fiquem aí com o Pix que vocês podem ofertar. Missões é isso também, né? Orar, abençoar e permitir que outras pessoas façam missões, caso não seja o seu caso do ir. Então, ofertar também faz parte. Então, a gente vai deixar aí o Pix para quem quiser ofertar e abençoar. Meninas, agora a gente vai conversar, né? Vamos conversar, né? Agora a gente vai papear. A gente já passou aí para o pessoal entender o que vocês estão fazendo aqui, o que é a Jocum, como tudo isso basicamente surgiu aí, o projeto para vocês estarem aqui conosco. Mas agora a gente vai mais no individual de cada uma, porque eu creio que cada um teve o seu chamado, a sua vontade, como chegou na Jocum, como é que foi parar em Brasília, morando no Amazonas, morando em Curitiba, como é que vocês foram parar lá na Jocum. Agora a gente vai ver mais um pouquinho do particular de cada uma de vocês. Fiquem tranquilas, não precisam ficarem tímidas. Bom, vamos lá. E vocês decidem quem for querer responder naquela técnica do olhar ali, para ver quem começa, que a gente combinou nos bastidores. Exato. Eu quero saber de vocês, com quantos anos vocês tiveram chamado, vocês sentiram que missões eram para vocês, e como que foi isso para vocês? Porque, querendo ou não, principalmente as mais novas, vocês basicamente nem tiveram tempo de continuar os estudos. Vocês já emergiram em missões. Então, o chamado, entre aspas, veio cedo, né, para missões. Como é que foi tudo isso para vocês? A Aline, que estava estudando Direito, e aí, puf, virou a chavinha. A Bíblia, que estava lá, longe, Deus falou, não, linda, vamos lá comigo, vamos lá. Vamos para conhecer uma outra galera aí e fazer mais. Como é que foi isso para vocês? Como é que foi o chamado, a descoberta por amor a missões? Uma de cada vez, como diz na escola, assim, uma de cada vez. Vou começar pela ordem alfabética, né? Vou começar com A, né? Eu sempre me ferro. Já vou começar com A na escola, gente. Era horrível. A Aline tinha que ser a primeira a estar na sala, porque eu era a primeira a ser chamada. Mas depois eu podia sair, né? Não, gente, tô brincando. Calma, gadinha. Ninguém pode sair da sala de aula depois que entrou, hein? Fez chamada, permanece na sala de aula. Não, vamos lá. Tá funcionando? Tá, né? O ponto, tá funcionando? Bom? Tá. Tá, então tá bom. Eu comecei Direito em 2017. Ah, gente, há 5 anos atrás, né? Não sei fazer, não sou boa de conta, por isso que eu fui fazer Direito. E no meio do percurso, eu acabei me perdendo, né? Me desviando. Então, eu estava afastada de Deus. E quando eu finalizei a faculdade, eu estava próxima, mas não tão. Então, eu sentia falta de alguma coisa. Eu sabia que não iria adiantar de uma faculdade, não iria adiantar eu ser formada em Direito, não iria adiantar eu ser uma advogada bem-sucedida se faltasse algo que era Jesus Cristo dentro do meu coração. Então, eu precisava de ir no mais profundo, eu precisava conhecer Deus mais a fundo, eu precisava descobrir
um pouquinho mais sobre o caráter dele, sobre quem ele é, enfim, para poder fazê-lo conhecido, não só em missões, mas dentro da minha influência, que seria na área de advocacia. Então, foi um despertar, né? Eu já sabia um pouco da Jocum, superficialmente, claro, e assim que eu finalizei a faculdade, teve essa parada, sentei com os meus pais me influenciaram bastante nessa área, eles queriam bastante que eu participasse, para poder conhecer mais a Deus. E aí fez todo sentido o porquê de eu não ter passado na primeira prova da OAB. Porque se eu tivesse passado, provavelmente eu não estaria aqui. Então, Deus, eu falo que ele é muito intencional e, consequentemente, a gente descobriu isso bem a fundo aqui, né, na ETED. Que ele é totalmente intencional, nada acontece fora do contexto de Deus ou da intencionalidade que ele tem. E aí, por não ter passado na OAB, fiz a minha inscrição, e aí já passando parte. Na verdade, a minha inscrição foi para Campinas, que seria o mais próximo, né? Eu não vou sair tanto assim da minha zona de conforto, né? Eu vou aqui do lado, Campinas, já morei em São Paulo, tá bom, pertinho, tranquilo, de boa. Tá, cancelou a ETED de Campinas. E agora, Deus, eu vou pra onde? Meio caminho, tipo, tudo finalizando já, falta uma semana para começar, eu vou me inscrever onde, eu vou fazer o quê? A ETED de Brasília, pelo contrário, ela adiou. Ela se prorrogou um pouquinho a mais, né? E aí eu entrei em contato, um mês depois, eu falei, mas um mês? Não, eu tô com tudo pronto, eu quero começar já, não sei o quê. Aí eu fui orar, né? Depois de ter me estabiado toda, Deus, e aí, o que eu faço? Tá, eu quero que você saia da sua zona de conforto. Se fosse para você continuar, enfim, né? Deixava aí. Lá vou eu. Aí foi assim que eu descobri, foi assim que eu entrei na Jocum. Mas como foi dito, a Jocum, ela cria pessoas para realmente trabalhar em áreas de influência. Então, o meu intuito é realmente terminar, fazer a missão e prestar a OAB, agora já com outro foco, tendo, né, uma convicção maior de que Deus é meu Senhor e fazer essa obra não para mim, não para os outros, mas para Ele, fazer a justiça dele na terra. E é isso. Continua aqui no banco, vai. Pula ordem alfabética e continua aqui no banco. Nem sei mais. A câmera agradece. Você continua no mesmo ângulo. Então, como a Mila disse, né? Eu já nasci nesse meio missionário, especificamente na Jocum, né? Então, tipo, já era um desejo meu fazer TED. Na verdade, sempre tem aquele tempo que você fica, será que eu vou fazer mesmo? Será que não? Porque todo tempo pensando, né? Eu passava várias TEDs lá na base, né? Que eu Você já respirou Jocum a vida toda. Tipo, eu cresci numa base de Brasília, que não é a mesma que a gente está agora, é outra. E aí, nesses últimos 4 anos, eu tô na de Curitiba. Mas mesmo assim, mesma coisa, né? E aí, depois de um tempo, eu até pensava, né, que não queria fazer e tal. E aí falaram, fazer faculdade. Mas a minha mãe sempre falava, mesmo se você quiser fazer uma faculdade, faz ETED antes, é só 6 meses, vai te edificar e você vai lá fazer sua faculdade. Aí eu vim fazer ETED e decidi que realmente, tipo assim, meu coração sempre teve para missões, sabe? E que assim, eu vou perguntando, né, para Deus o que Ele quer que eu faça depois daqui, né? Tem outras escolas que eu quero fazer, outros projetos que eu penso, assim, mas a Mila fica me obrigando a fazer escola de estudos bíblicos. Brincadeira. Faça uma escola da Bíblia. Acho que Deus quer que todo mundo faça uma escola da Bíblia, né? Então foi mais ou menos esse processo, mas para específico a base de Brasília foi um processo assim, muito engraçado, justamente por causa desse negócio de que eu já morava em Brasília, então eu queria algo novo. E aí eu ficava procurando outras coisas, aí eles falavam, não, você vai por esse lugar. E eu fiquei assim, meu Deus. Você, no caso, não era para sair da área de conforto, era para ficar por ali mesmo, né? Exatamente, é o contrário. Enquanto eu tava... Voltar ali, ó, voltar às raízes, volta. Então, que Deus tem a coisa dele com cada um, né? Mas foi mais ou menos esse processo. Eu vou continuar, porque minha história tem tudo a ver com que ela tá junto. Eu já foi totalmente ao contrário, né? Eu terminei ensino médio, meu objetivo era fazer faculdade, começar a trabalhar, enfim. Só que um ser surgiu na minha vida em 2018. Um ser chamado Luísa Beatriz. E eu, desde pequenininha, estudei na escolinha da Jocum lá de Curitiba. Então, eu sempre conheci Jocum, a gente tinha amigos em comum. E então,
Eu visitava a Jocum, só que eu não sabia de tudo esses projetos que tinha lá dentro, esses cursos, e eu ficava tipo, tá. E a Luísa, a gente era amigas, a gente começou a conversar, ela começou a falar de ETED, eu falei, que legal, parabéns. Vou ETED pra você, vou fazer faculdade, vou trabalhar, vou pegar meu carro, minha carteira de motorista e vou. E daí, a gente sempre voltava nesse assunto e ficava tipo... Legal. E daí, uma vez, a gente estava lá conversando assim, em videochamada, a mãe dela veio falar comigo. E daí, tocou nesse assunto de ETED, a mãe dela veio falar comigo e daí falou, é muito bom fazer ETED, não precisa da faculdade, porque edifica tudo isso que a Luísa já falou. Aí daí eu, nossa, verdade, né? Porque eu tava nessa coisa de decidir o que eu vou fazer na faculdade. E eu não me vinha nada, daí eu falei, cara, eu acho que eu preciso de um relacionamento com Deus mesmo. Vou ver o que Deus quer pra mim antes de eu decidir o que eu quero fazer. Tipo, nesse período, Deus tem falado muito sobre um pouquinho do que eu vou fazer depois, em que área que eu posso seguir, em que área que eu posso servir. Então, tipo, a ETED de Brasília também foi um negócio, né? Porque a gente recebeu muitas palavras, assim. A gente estava buscando palavras e eu e a Luísa não sabia se a gente ia fazer juntas ou não. Mas daí, no final, Deus colocou nós duas juntas e nós servir com amigos é a melhor coisa. Na verdade, a gente tinha muito medo, né? Porque a gente tinha renunciado a essa ideia de fazer TED juntas, porque tem um monte de história de que amigos que vão juntos para TED nunca voltam juntos. Convivência que chama, né? A convivência. Mas tá tudo certo. Ou você vai odiar pro resto da vida. Sim. Mas é isso, eu acho. E você, Miriam, como foi seu vento? Gente, ontem ela testemunhou um pouco da história dela, que ela pregou aqui ontem no quinto de quinta-feira. E aí ela deu mais detalhes. Hoje provavelmente ela vai falar mais resumido, mas ontem, para quem esteve aqui, teve o privilégio de ouvi-la. O pastor Serginho ficou super emocionado e super feliz. Então, conte a sua história, Miriam, para nós. Então, os meus pais, eles são missionários, né? Eles fizeram até em Porto Velho. Gente, é de geração que passa assim? Só para entender. Geração? Então, quando eles fizeram a TED, eu tinha 6 anos. E eu fui para o prático junto, porque era uma família de 5 filhos, né? Então, eu sempre, desde lá, sempre vivia assim, em Jocum, né? Recebendo a equipe do prático. Era mais a equipe do prático que ia. E de vários lugares. Então, eu vivi nisso, de vendo. Então, eu sempre quis também fazer TED, fazer missões, né? E aí, quando eu me formei, quando eu fui trabalhar, eu peguei isso como uma missão para mim. Mas eu tinha dificuldade, porque quando eu estava trabalhando, então, como a escola ela é laica, ela não pode ficar falando, né, sobre a religião, sobre essas coisas. Então, isso era uma luta, assim. Aí eu falava, Deus, eu quero ir para a missão, me leva para a missão. Eu queria fazer missões depois que terminasse o ensino médio, né? Mas aí eu fui trabalhar. E aí eu falei, tá, então já que eu não vou fazer missões, né, tipo, eu vou encarar o meu trabalho como uma missão mesmo. E aí eu fui para a aldeia, porque como eu cresci na cidade e a gente morou na base do Beira Rio em Maués, né? A gente tinha uma base e foi morar em Maués, então sempre eu estudei na cidade, que a Maués é uma cidade bem pequena. E aí quando eu fiz 18 anos, eu falei que eu queria ir para a aldeia, queria viver lá na aldeia. Fiquei 4 anos. Eu e minha irmã. E só que era sempre nessa luta, né? De as pessoas olharem a gente e falar, eles são missionários, estão levando o evangelho e tal. Então tinha muita barreira. E aí foi, só que depois isso foi cansando. Aí eu fui trabalhar em Maués também, na cidade de Maués, é a mesma coisa. Esse desafio, né? De não poder falar de Jesus assim abertamente e tal. E isso começou a incomodar muito meu coração. E eu sempre quis voltar para a aldeia, mas aí a minha família falou, Mira, chega de aldeia, vai conhecer outros lugares. Tá? E aí eu fui falei, tá bom, vou para Manaus. E quando eu estava em Manaus, a minha mãe precisava vir fazer um tratamento, né? E era em Brasília. E aí ela me ligou falando que precisava de um acompanhante e eu falei na hora, né, que sim, e que eu ia acompanhar ela. Aí todo mundo, Mira, todo mundo está precisando de emprego, tu está largando teu emprego e tal, né? E é interessante como que Deus direcionou, porque na sexta-feira eu tinha feito um estágio e só que não tinha vaga. Aí eu falei, eu vou voltar para Maués de novo.
Aí só que a professora me liga, Mira, vem cá. E aí tinha uma vaga para mim. Eu falei, eu já vou no sábado, né? E Deus me segurou, sabe, em Manaus, para não voltar para Maués. E aí eu fui para Brasília, cheguei em Brasília, vi a situação, né? Começou a chegar crianças na Atini, que a Atini é uma instituição de... a Atini Voz pela Vida é uma instituição que trabalha com crianças, né? Que luta contra o infanticídio. Então, eu fiquei lá como voluntária 2 anos e 5 meses. Ou seja, você fez missões, por onde você foi passando, Sim. você foi fazendo missões e missões. Sim. Mas aí só que eu não me sentia muito preparada, porque eu precisava desse tempo. Era como se eu tivesse assim buscando em Deus, sabe? Tipo, Deus procurando Deus em algum lugar, né? Tipo, sei lá, como ter esse tempo mesmo com Ele, sabe? E aí quando eu estava 2 anos e tal lá, e, né, eu falei para Deus, eu preciso ter uma resposta do Senhor. Eu volto para casa, trabalho, né? Por causa que é voluntário também, né? Eu volto para casa ou, sei lá, se eu tiver que permanecer em missões, eu gostaria de fazer uma ETED, né? E uma escola de missões, tipo, bem... E aí foi que Deus, assim, foi bem rápido a resposta de Deus, sabe? E depois eu fiquei muito feliz, né? Porque é muita oração, assim, buscando oração e falando com Deus e orando pelas pessoas que iriam fazer a TED comigo, né? E aí... Uns orando pelos outros sem saber. E aí foi muito interessante, porque tem várias bases, né? E a Jocum de Porto Velho, ela é uma Jocum que é muito transcultural, né? Então, meus pais fizeram lá, eu também poderia fazer lá, né? E aí surgiu da 360, né? E também é TED Elroy, visando o povo muçulmano, né? E aí eu fiquei, nossa, interessante. Mas Deus já tinha me dado um sonho, né? Antes, muito antes. Talvez era por isso que Ele não me deixava voltar, sabe? Sempre quando eu pensava, vou voltar, e Deus me segurava no lugar. E esse sonho, ele era a lua e a estrela, né? E a estrela, ela soltava assim na ponta da lua, e aí eu olhava para o céu, e aí depois eu ajoelhava e começava a falar que Deus ele era maravilhoso e tal. Aí eu acordava chorando, né? E depois eu fui pesquisar, e esse sonho ele tem muito a ver com a bandeira da Turquia, né? E aí tudo que apareceu no meu sonho era um pouco, né, do que... E era, né, tipo, do povo, né, do povo muçulmano. E foi várias coisas, assim, Deus confirmando, né, sobre essas situações de... E demorou muito do seu sonho para quando você decidiu fazer TED? Demorou, acho que foi em 2016, por aí. Caramba, demorou mesmo. E depois Deus foi me dando outros sonhos para confirmando, né? E foi assim. E eu sou grata a Deus porque, né? Deus, ele é intencional mesmo, ele que vai direcionar. Você tá tipo José, né? Sonha, depois aguarda só o tempo da realização. Entendi. Bom, gente, vocês então basicamente quase todos. Vocês querem falar, vocês também? Faz favor, né? Como é que vocês foram parar na Jocum? Como é que foi chamado? Será que eu vou lembrar? Entendeu? Por favor, Né? sim. Aqui nós temos as experiências mais novas, mas com certeza vocês também têm. É muito doido, né? Eu nasci em lar cristão, igreja presbiteriana, sempre congreguei com os meus pais. E aí a minha igreja teve uma divisão e a gente foi parar na igreja de Camilópolis. Só que foi bem naquela fase de adolescente, né? E algumas coisas assim, eu fui deixando de ir na igreja desde os 13, e eu tive dos 13 aos 24 totalmente fora da igreja, fora de um relacionamento com Deus. Fui morar fora, fazer faculdade, né? Como diz aí, né? Comi entre os porcos. E aí vocês entendem, né? Tudo que envolve essa expressão. Eu me converti no dia 21 de fevereiro de 2009, no acampamento de carnaval da igreja presbiteriana lá no sul de Minas, onde eu morava. E aí eu volto a morar com os meus pais, né? Porque se eu permanecesse lá, essa história não estaria aqui acontecendo. E quando eu volto a morar com os meus pais, assim que eu chego na igreja, né? Me batizei. A minha igreja recebe uma equipe da Jocum, Santiago do Chile, né? E aí eu
pela primeira vez eu vi missionários jovens. Né? Não era aquele irmãozinho com o terno maior do que ele, assim, né? Coitado lá, que veio da África, coitado, todo mundo tem muita dó, né, do irmão. E eu falei, opa, porque quando eu me converti, num dia depois que eu entreguei minha vida para Jesus, Deus me falou sobre missões urbanas. E eu falei, isso aí existe? Existe jovens fazendo missão? E quando eu chego em São Paulo, na igreja de Camilópolis, uma equipe da Jocum cheia de chileno, eu usando um espanhol que eu nem sabia que tinha. Isso em 2010, tinha acabado de me batizar, eu estava queimando por Jesus. E a minha igreja sempre me dando muito espaço para servir. E o meu pastor, né, com as 2 filhas já em Jocum, Thaisa e Camila. E era assim. Perderam por missões. Mas era assim, a igreja era muito pouca para mim. E não era desmerecendo nada. A igreja sempre pude servir em todas as coisas, né? Mas eu via que era muito pouco. Eu estava, a minha mente anos-luz lá para frente, assim. E o meu pastor falou, por que você não vai para Jocum também fazer uma ETED? Eu falava, não, missão não tem nada a ver comigo, não sei o quê, né? Também queria servir a Deus, mas eu queria estar no mercado de trabalho, tudo. Ele falou, só são 5 meses. Não sei se ele mentiu para mim. E aí eu fui, em 2011, eu fui fazer minha ETED em Santiago do Chile, só como uma experiência missionária, né? Eu falei, são 5 meses. Eu estava num trabalho, deixei. Estava num relacionamento, né? Fui, né? Na hora que eu voltar, gente, tá tudo bem, né? Fomos. E tinha planos, né? De voltar, me envolver no mercado de trabalho e tudo mais, tinha feito faculdade. E aí foram 5 meses que viraram 11 anos. Como eu conheci Jesus nessa vida missionária, não me deu outra escolha, né? Eu não consigo pensar. Eu não tenho plano B, eu não consigo pensar em outra vida, né? Então, foi assim que eu cheguei em missões, foi para me preparar para servir na igreja local, porque, só né, fazendo um adendo aqui, a grande maioria das pessoas que fazem uma ETED não ficam para servir na base missionária como missionário em tempo integral, essa é a minoria. As pessoas saem realmente para ser influência nas esferas, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, principalmente, né? Levantar ministério, servir na sua igreja, e esse era o meu coração, né? Só que essa não era a minha história. Essa é a história de vários, mas não era a minha história, e eu estou há 11 anos na Jocum. A minha história, eu comecei a ter um encontro com Jesus em 2012, né? Como testemunhei no culto. O dele está no YouTube, viu, gente? Procura aí, que pregação de domingo passado. Eu vou falar para ele fazer até o que a gente fala. Vai estar na descrição do vídeo. Um link aqui, Aline, ó. O link aqui, ó. Não esquece do link. Então, desde 2012, eu já tinha esse desejo no meu coração e que se intensificou após ler um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, que tem como autor Richard Wurmbrand. Ele conta sobre as experiências que ele teve pregando nas igrejas subterrâneas da Romênia, da Rússia, onde ele foi pego muitas vezes pela KGB e torturado realmente. E esse homem se tornou tão influente no campo missionário que, quando ele ia testemunhar nas igrejas, ele apenas tirava a sua camisa e mostrava as marcas que ele tinha no corpo. E aquilo ali era o suficiente para poder mobilizar outros missionários para o campo. Então, a partir desse momento que eu li esse livro, eu já queria, eu quero missões, mas não fui para o campo de modo integral, continuei servindo a igreja local, liderei jovens por 8 anos da minha vida, e servi no bairro, servi na cidade onde eu estava, até que em 2016, um pastor, ele disse uma palavra ao meu coração que causou muito efeito. Ele falou, pare de fazer as coisas para ficar e comece a fazer as coisas para fluir. Bem uma frase assim de impacto mesmo, né? de efeito, né? Então, anota aí, gente, posta no Instagram. Pare de fazer as coisas para ficar e comece a fazer as coisas para fluir. Receba. Em 2016 eu decidi que daria um passo para começar a desenvolver essa minha vocação, mas no campo de forma integral. Daí fui para a Escola do Clamor, em Minas Gerais, que é do Ministério Clamor pelas Nações, do pastor Ricardo Robortella. Daí lá, muitos ministros assim relevantes na nossa nação, lá estavam o pastor Antônio Cirilo, o pastor Judson de Oliveira, Nívia Soares, e outros missionários assim ministraram sobre nós,
e me entregaram de novo uma palavra que está em Salmos, que diz: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Então, 2017, como eu estava nessa vibe de agora eu vou para os outros estados da nossa nação e vou ministrar sobre pessoas, vamos ganhar almas para Jesus, e até que eu junto com uma outra equipe, nós fizemos uma conferência em Vitória, no Espírito Santo, na Igreja Metodista Wesleyana, e eu vi uma menina com a bandeira na mão, e eu entreguei uma palavra de conhecimento para ela, a respeito de missões, e a respeito também da família dela. No final, fiquei sabendo que era missionária daquela igreja, que ela tinha acabado de voltar da China. Daí nós conversamos, e ela falou comigo sobre a ITED, me apresentou a ITED da Jocum, e aquilo ficou guardado no meu coração, porém eu não tomei iniciativa a respeito da ITED. Não ficando, né? Isso, exatamente. Mas fazendo essas viagens, indo em outros estados, ministrando, mais um conferencista, né? Mas em 2020 eu tomei uma atitude em relação a isso, me inscrevi para a ITED na Chapada dos Guimarães, na Jocum Chapada, e iniciei esse processo em julho de 2020, 2 meses após perder o meu pai. Então eu estava num período de luto, para mim foi algo assim bem difícil, mas que Deus ele me ajudou e me fez superar esse processo, e estou aí, servindo na Jocum desde 2020, mas em missão integral desde 2017. E o processo assim foi bem interessante, porque eu estava numa empresa, trabalhava coordenando toda uma equipe que fazia manutenção de container offshore para as plataformas da Petrobras, e eu já estava muito cansado, desgastado, e falando: Senhor, por favor, eu quero ir para o campo missionário, então me dê uma resposta. Se for do Senhor, por favor, que a empresa me demita no dia seguinte. E eu fiz essa oração perigosa. E eu lembro que 2 dias depois, o patrão da minha empresa ele me chamou e falou que estava precisando cortar os maiores salários da empresa, mas que ele não via aquilo como uma demissão, mas via como Deus me promovendo a algo maior. E ali ele abriu o coração para mim, dizendo que eu não tenho como te pagar, mas eu estou te liberando para você pegar os 5 meses de auxílio-desemprego, mas eu quero fazer um acordo contigo, que durante 1 ano e 2 meses você vai receber a mesma coisa que você recebia aqui para poder pagar a sua indenização, mas você estará em casa. Nós fizemos um acordo, Deus supriu, e eu pude ir para o campo missionário. E como é que você veio parar em Brasília? Vou contar. Eu, antes da pandemia, eu fui convidada pelo pessoal da Jocum Chapada dos Guimarães, que é no Mato Grosso, para dar aula de espanhol para uma equipe que ia para o México. Então, eu cheguei lá no dia 5 de março de 2020, e na outra semana nós fomos para uma aldeia indígena no interior do Mato Grosso, e lá, quando a gente volta, a gente percebeu que o Brasil inteiro, o mundo inteiro estava parado num lockdown. Então, eu não podia sair de lá, não tinha como voltar para Brasília, nada, e eu fiquei morando lá. Consequentemente, estavam rodando ETEDs pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Então, o que a gente faz? Manda os alunos para casa, tudo. Então, existia algumas referências, né, algumas indicações. Então, a gente preservou os alunos lá e os obreiros que estavam lá e também online começamos a cobrir as aulas e currículos. Então, eu dei aula lá e voltei a morar em Brasília. Quando foi para a próxima ETED, que também estava em pandemia, eles me convidaram para dar aula novamente. E era a ETED do Paulo. E aí, desde lá, a gente... te roubou de lá, então, essa é a verdade. Desde lá, a gente começou a ter uma amizade e compartilhar as coisas que Deus ia falando para a gente, né? Referente aos povos muçulmanos, referente a servir. E nessas conversas, e por que não? Por que não uma ETED com essa característica, né? A gente fez curso disso juntos, e aí ele veio para Brasília servir nesse tempo com a gente, né? E estamos aí, essa é a nossa equipe. Essas coisas é muito de Deus, porque não é... Cara, Deus, não é ligando plano, as coisas que você fica, meu Deus! Porque não é que eu sentei e planejei, vou atrás de alguém que tenha um chamado parecido, que tenha um coração de discipulado. Deus vai juntando as coisas, né? Gente, olha como Deus faz. Quem se dispôs? Sim, né? O período prático da minha ETED estava programado para o Timor-Leste, na Ásia. Eu parei no Pantanal do Mato Grosso. Só que foi uma das melhores experiências da minha vida, porque lá
Eu criei uma família, ou seja, lá eles me têm por família e eu tenho a eles. E no Pantanal, Deus falou a respeito dessa nação onde nós estaremos daqui a alguns dias, daqui a um dia, né? Então, no Pantanal, Deus falou sobre muçulmanos comigo, ou seja, na minha mente é totalmente sentido, aleatório. Né? Mas hoje eu vejo que faz todo sentido, porque realmente a sabedoria de Deus é loucura para nós. Realmente, viu? Que ouvindo as histórias individualmente de vocês, nunca diria que vocês estariam todos juntos aqui hoje com esse propósito, né? Mas acho que o resumo é cada um se dispôs da sua maneira, né? Entendeu que precisava se dispor ou viver algo novo com Deus e teve disposto a isso. E aí ele tem preparado o melhor do que vocês têm vivido, né? E no meio disso tudo, eu imagino que pelas histórias aqui não foi tanto difícil, mas como é que foi para as famílias de vocês? Tipo, mãe, vou para Brasília, tá? De lá eu vou para São Paulo, de lá eu vou para outro país, daqui 5 meses, se Deus quiser eu volto, se Deus quiser que eu vá para outro lugar, eu vou para outro lugar. Como é que foi isso para vocês? A galera mandou perguntar se vocês perderam amizades por isso. Teve gente que, tipo assim, cara, não dá mais, amigo. A gente não fala mais a mesma língua, não dá mais para ser seu amigo. Se tiveram amigos que falaram, vamos, estamos juntos, vou estar orando, que legal. Como é que foi isso, né? Porque, pelo que a Ludmila falou, vocês têm que ter aí as 3 aprovações, né? A igreja tem que enviar, a família tem que estar ok. Mas como é que foi quando eles receberam a notícia de quero, vamos, quero ir? Eu fiquei até assustada. Todo mundo estava aceitando mais que eu. Fiquei tipo, como assim? Vocês estão tudo me apoiando? E nem meus amigos eram tudo da Jucum. Eles já estavam tudo querendo fazer TED também. E daí eu tava meio assim para falar para meus pais, né? Porque, tipo, como que eu vou falar que eu não vou fazer faculdade agora e tal? Daí eu falei com eles, tá bom, o que você precisa por aí? Já tomou todas as vacinas, já tem passaporte, já tem coisa. Eu fiquei tipo, o quê? Daí, tá bom. E, tipo, o apoio deles, todo mundo... E é isso. Não sei. Quem mais? Aline, como foi para os seus pais não prestar a OAB de novo e ir para missões? Nossa, foi... Que, gente, eu tenho amigos que são advogados, entendeu? Então, tipo, são muitos anos estudando. Sim. Você não tem vida social por um tempo. É uma prova que realmente é uma prova que te isola para poder... Porque ela é muito difícil, essa prova. Ela é muito difícil. E aí, quando eu prestei a primeira vez, e faltou pouco, porque o mínimo você tem que acertar 40, né? Eu acertei 32. Nossa, Linda, que não era mesmo para ser, faltou né? muito pouco. Não. Mas, assim, foi uma prova que eu fiz que realmente eu não estudei, né? Para fazê-la. Eu deixei meio que... vamos levar a barriga, vamos ver como é que é. Acabei de sair da faculdade, né? Deve estar tudo fresquinho na cabeça. Vamos ver o que vira. E eu fiz a prova e faltou muito pouco para passar. E aí, quando alguns familiares realmente falavam, mas, caraca... Você fez uma faculdade de Direito, 5 anos. Você, tipo, trabalhava num cartório de registro de imóveis, você ganhava bem. E você largando tudo para fazer missão? Como assim? Você é louca? Realmente, algumas pessoas não aceitaram. Mas com o andar da carruagem, com os testemunhos e com a forma que Deus vai tratando e vai trabalhando com você, quando você mostra que não é só o físico, não é só o material, não é só esse mundo que está aqui aos seus olhos, mas que existe algo grande ou algo muito maior, além disso, uma missão muito maior, as pessoas ficam, opa, realmente, né? Então, você está fazendo algo que, aos olhos humanos, pode ser pouco, mas que o seu galardão lá em cima é muito maior. Então, foi difícil, mas, ao mesmo tempo, eu falo que é a separação, né, do joio e do trigo. Então, se alguém for embora, tudo bem, não tem problema, porque não era para ser, e está tudo bem. Luísa, teve alguém que falou assim, óbvio, os pais fizeram, então é óbvio que ela vai fazer também. Todo mundo, né? Ela tinha uma torcida. Elas acham que seu problema seria se você fosse o caminho contrário, né? Lá não, né? É porque a minha família realmente, a parte da minha mãe, principalmente, é bem de missionários. A minha avó também é missionária, fez TED há sei lá quantos anos. Há um tempo, né? É a terceira geração. Então era realmente algo que a gente já conversava antes. Tal. Mas para mim a maior dificuldade era decidir o lugar mesmo. Porque até na época que eu estava conversando com a Esther, né, sobre que lugar a gente ia fazer, se a gente ia fazer junto ou não,
Então eu queria várias opções, né? E eu ficava dando várias opções de que eu não queria para Deus e opções de que eu queria, né? Tipo, assim, como se fosse Deus, olha, toma, aí você me devolve. E nada a ver, né? Não é assim. Então, para mim, essa foi a maior dificuldade, né? Como eu falei, eu relutava muito para que não fosse em Brasília, né? Porque eu já conhecia, etc. Aí a gente tinha plano de fazer... Como era o lugar? Na Austrália, tipo, nossa, super sem falar inglês. Hein? Tá super... Boa. Mas esse negócio das pessoas, da família, foi... assim, não vou dizer que foi... Todos eles estavam me apoiando, me ajudando. Mas em questão de decidir o lugar, realmente foi difícil, porque cada um tinha um lugar para eu ir, entendeu? Então, esse foi... cada um falava, eu já fiz lá, você podia fazer lá, ou então eu conheci gente foi outro dilema mesmo. Porque a Luísa tem vó e vô que moram em Jocum, tia e tio que moram em Jocum, a mãe, então... Cada um mora numa base, né? É isso. Até e você não está na base de nenhum deles? Só na da minha mãe, né? Que eu tô com ela. Mas aí eu não ia fazer lá de jeito nenhum, porque fazer estar em casa não tem graça. Tira metade da experiência. Vou lavar roupa na casa da minha mãe. Gente, não vou dormir aqui hoje, vou dormir lá em casa. Tá? Tipo, nada a ver. Mas esse foi o grande desafio. Mas mesmo assim, quando eu decidi que ia ser em Brasília, né? Quando eu recebi muita confirmação. Estava fazendo escola de férias lá na base mesmo. E aí uma pessoa chegava para mim e falava um negócio. Aí à noite eu ia pesquisar e falava sobre a ETED de Brasília. Eu ficava, como assim? Deus, não era isso que eu queria. Olha que Deus te falou cedo. Você ficou resistindo. Exatamente. Ô, Josi, sobre essa pergunta que você fez de perder amigos, né? Eu acho que não é assim literalmente. Mas eu acho que na jornada você ganha, né, vários amigos ou a força, o respaldo, a admiração de pessoas que você nem conhece nessa caminhada, mas você também é desanimado por pessoas próximas. Não é que você perde amigos, né? Você ganha muita admiração, encorajamento de pessoas que você nunca nem tinha visto na vida. Pessoas que oram por você. Essa igreja, né, foi parte... Vocês começaram a ser meus intercessores quando vocês nem me conheciam fisicamente. Isso é muito lindo. Mas também você recebe a cobrança social de INSS, plano de carreira, futuro, salário fixo, das pessoas mais próximas, porque quer o seu bem, né, logicamente isso, mas pode ser que não consegue entender o processo que você está vivendo com Deus, que traz plenitude, que traz raízes, né, que traz uma segurança e um fundamento no seu relacionamento com Deus muito maior do que um emprego estável pode trazer. Porque tudo provém do Senhor e tudo provém de fé. Então, o fato que você esteja assalariado, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, dentro da missão, no seu trabalho, numa vida eclesiástica pastoral, a gente tem que depender de Deus. Então, esse que é o maior coração. Então, eu não acredito que a gente perde amigos, mas a gente é encorajado e desencorajado constantemente por vários tipos de pessoas, desde os mais próximos até mais longe. E eu queria só fazer uma observação, né, para que as pessoas possam entender. Quando a gente fala de base missionária, é uma comunidade onde a gente vive juntos. Né? No caso, a base que a Luísa mora é um sítio grande. Tem escola, a escolinha lá, porque um dos pilares da Jocum é a questão da influência na área de educação. Então, muitas bases têm escolinhas de ensino infantil, fundamental. Então, aí tem uma casa aqui, outra casa ali, tem salas de aula grande. A nossa comunidade na 360 é um prédio. Então, a gente tem 3 andares, né? Os alunos moram num andar, aí tem a cozinha, aí tem a sala de aula. A questão de base, ela não é caracterizada pelo tamanho, é a forma de que é a vida em comunidade. E a Jocum, ela só acontece em comunidade. Por que a ETED são 5 meses? E por que 3 meses moram lá? Por que eu não posso fazer só 3 meses em vez de fazer os outros 2? Porque a gente entende que o programa dessa escola, ela só acontece em vida em comunidade. Compartilhar quarto, horário para as coisas, em manutenção depois do almoço, em tempos de intercessão, horário de silêncio. Essas coisas moldam o nosso caráter e nos apontam quem Deus é. É isso que caracteriza uma base missionária.
Gente, o Lucas só trabalhou na base da aeronáutica e é mais ou menos isso aí. Outra pessoa, entendeu? Outra pessoa. Não sei o que seria de mim se tivesse casado sem ele ter ido para a base da aeronáutica. Então, base é algo muito bom, né? Vivam em base. Exatamente. A disciplina Fica a dica. Ali, ó. E você, Miriam, como foi para você quando você decidiu fazer missões? Porque você também já estava nas raízes ali, né? Mas e o pessoal da aldeia, como é que foi para eles quando você decidiu também seguir esse caminho? Bom, porque a sua cultura é totalmente diferente, né? É. Então, talvez eles tenham outra visão disso tudo. Como que foi para você? Eles... sei lá como, né, eles olhavam pra gente, pra mim. Eles... Assim, sabe, eu estava lembrando de uma vez que ele estava fazendo uma reunião da escola, aí chegou um líder de uma outra aldeia, que os filhos dele estudavam na aldeia que eu trabalhava, aí eu falei, olha, a gente hoje está saindo, né, porque é direcionamento de Deus, eu vou estar saindo para estudar, tal, porque eu ia sair da aldeia, né, e aí ele falou assim, não, tá bom, a gente queria que você ficasse aqui até ficar velhinha, mas aí eu sei que você vai estudar, quem sabe você vai estar em Brasília para defender os nossos direitos e tal. Aí, né, eu lembrei disso que ele falou, e um dia eu estava em Brasília, morando em Brasília, né? Aí eu falei, meu Deus, lá... Profeta, o irmão. Mal sabia ele. Aí ele sempre, assim, né? Aí os meus pais também sempre me apoiaram, todo mundo, né? Queria que eu saísse, né? Aí falei assim, Mira, tu ainda tá aqui, vai embora. Mas, assim, né, sempre as pessoas, porque é que nem a Esté falou, né, estão mais animados do que eu, né, todo mundo querendo me ajudar de alguma forma para ir, sabe? Então, é Deus mesmo, né. Agora, o meu pai, geralmente, eu não falo muito com ele, né, porque ele manda uns áudios assim, estou com saudade, né, tipo assim. Ai, Deus. Mas é interessante, porque quando a gente está assim, né, a gente coloca Deus em primeiro lugar, realmente a gente não vê, né? Tipo, a gente não participa de aniversário, tem coisas que estão acontecendo na nossa família que a gente nem, sabe, participa. Então, isso também é abrir mão, né? Dessas pequenas coisas assim, né? Mas também é gratificante, né? Porque a alegria deles é a nossa alegria, e tem momentos assim que a gente chora, tem gente que a gente está rindo junto, né? E assim, né? É bem interessante. Entrando nesse assunto, o que tem sido mais difícil para vocês nesse processo? Porque são meses fora de casa, né? É o que ela falou, datas sendo não perdidas, mas que vocês não estão ali. As meninas que estão saindo das fraldas, gente, quase, basicamente. Entendeu? O que tem sido mais difícil? O não ter minha cama, o viver em comunidade, o ter que não ter minha mãe para fazer as coisas. Porque isso é difícil até para mim que casei. O que tem sido difícil nesse processo para ver se você fica, não, isso foi difícil, mas estou superando, é o que importa, entendeu? Mas faz parte do processo, né? O que foi o mais difícil para vocês? Que vocês acham que, tipo assim, nossa, isso foi... Ou se não teve, ótimo, então é uma bênção. Eu acho que é mesmo a questão da família, né? Eu vim de uma família muito grande, daí você tá vendo lá, eles fazem aniversários, coisas, tipo, várias coisas que você fazia junto, não tô lá, não sei o quê, tô aqui, de vez em quando dá saudade de comida da mãe, da avó, não sei, mas bom. Minha mãe trouxe a cuca da minha avó, falei, ai, que delícia. Mas uma coisa que, tipo, motiva muito aqui, porque a gente teve várias aulas, né? E daí, tipo... Vários professores sempre falam que, tipo, a gente está no lugar onde a gente deveria estar, né? Porque Deus, ele é intencional e ele coloca a gente em lugares e, tipo, sempre faz lembrar que a gente está vivendo algo diferente. Tipo, o mundo continua a mesma coisa. Se você estivesse lá, continuaria a mesma coisa. Então, você está tendo uma experiência nova com Deus, você está tendo um relacionamento novo com Deus. Então, isso motiva muito, assim, tipo, eu estou no lugar onde eu deveria estar. Dá saudade? Dá, mas eu estou onde eu deveria estar. Mais alguém? Eu vou falar, né, que eu saí da fralda. Amei essa expressão, vou falar isso agora. Mentira, não vou. Eu acho que é isso que ela falou, mesmo de você não estar com a sua família, realmente. Esses dias eu tava postando lá no meu Twitter. Nossa, eu só queria estar brigando com meu irmão pra ver quem é que não ia varrer a casa hoje. Tipo, era sabe, essas coisas normais, assim. Porque eu acho que a vida em comunidade, assim, né, eu vivi...
É que na base a gente tem a nossa própria casa, mas a gente está em comunidade também. Então mistura as duas coisas. Mas eu acho que ela mais ajuda do que atrapalha. Porque a gente cresce bastante e também a gente tem essa nova família, né? Então, ajuda, né? Que você tá lá, tipo, não sei o quê, aí vem alguém e faz alguma coisa lá com você e você já esquece. Aí você já... Ou então... Já supera. Já começa a falar sobre outras coisas, assim. Mas que eu ia falar, porque essa questão das aulas também, para mim, ajudou muito, porque na primeira semana eu já estava surtando. Na primeira semana eu já estava triste, assim, porque eu estava com essa sensação mesmo, eu acho que era até uma coisa espiritual, assim, essa sensação, tipo assim, ai meu Deus, estou perdida, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo? Por mais que eu já conhecia bastante das pessoas que estavam naquela base, eu ficava assim. E aí na primeira aula lá, não sei se foi a primeira aula, mas a primeira semana de aula, eu tive essa experiência muito legal, assim, que um professor lá falou pra gente, @Delfim, tá ligado? Obrigada, Delfim, você é incrível. Ele fez uma parte prática lá com a gente, levou a gente pra fora, assim, da base, no parque, etc. E aí ele falou pra gente falar com Deus. A primeira coisa que eu falei, Deus, eu só queria a minha família aqui, não sei o quê, e eu tô me sentindo perdida e tal. E aí eu sentei, lá tem umas árvores, né? Aí eu sentei numa árvore assim, pra poder... Ele falou pra contemplar a natureza, eu tava lá reclamando, né? Mas tudo bem. Entendi. Típico, né? A idade, gente, a idade. Aí eu sentei assim, na hora que eu sentei assim, na arvorezinha, né? Aí ela tava, tipo, meio que me cobrindo, e aí Deus falou, né? Que ele tava em todo lugar e que ele ia me abraçar em todo lugar. Então, que a minha família, né? Aquilo que eu ia me segurar realmente era Deus, e ele tá em todo lugar. Então, não precisava me preocupar com isso. E aí eu chorei, né? 1000 horas. Mas aí depois foi muito engraçado, porque essa sensação de todo que eu tava realmente sumiu. Tipo, eu acho que era uma coisa assim muito espiritual pra eu ter esse negócio. Então, tem essa dificuldade, mas Deus supre todas as coisas, né? Então é isso. Mais alguém? Quando eu cheguei no Chile, 23 de setembro de 2011, numa sexta-feira... Data, né? Meu Deus do céu! Porque ali começou a minha jornada missionária, né? E aí meu sobrinho nasceu no dia 25 de setembro, 2 dias depois. Foi a primeira vez que eu fui tia, né? Mas a distância, essa sensação, assim, né? De você... depois, todos os nascimentos dos meus sobrinhos, eu não presenciei nenhum. Eu não enterrei muita gente da minha família, avô, vó, tio... Mas eu não estou dizendo isso com tristeza, não, porque Deus, ele promete, né? Esposo à viúva, ele promete pai aos órfãos. E eu, nesses 11 anos de missão, vivendo 8 anos fora do meu país, o que não faltava era família para eu passar o Natal, bolo de aniversário, celebrações, cuidados. Ficava doente, batia a gente na porta lá de casa, trazendo remédio, sem eu pedir. Expressões de coisas que meu pai faria por mim. Então, é uma promessa de Deus, né? Por isso que não é triste. É penoso, porque a gente ama a nossa família, tem vínculo, tudo, mas não é um decreto, não é algo assim, não é o pior das missões. É o mais difícil de lidar, porque toca profundo, mas eu acho que o pior que pode existir é você negar a obedecer aquilo que Deus está te convidando a viver, né? A família, você vai aprendendo a administrar a distância, né? Vai aprendendo tudo, porque nós somos seres individuais, né, da nossa família, mas é onde bate mais pesado mesmo. Seria hipocrisia se eu falasse que não é isso. E às vezes a comida do nosso país também. E é algo bem difícil lidar com essa distância, né, a respeito da família. No ano passado, a minha mãe ela foi fazer um exame de endoscopia e houve um erro médico onde perfuraram o duodeno dela e ela quase veio a óbito. E isso eu estava na missão, e quando eu recebi um telefonema desesperado da minha irmã, falando da situação, ou seja, vem aquele sentimento de realmente, você não pode fazer nada. O que você pode fazer é o quê? É orar. E sim, isso é muita coisa. Mas o que um parente quer? Estar perto, quer prestar assistência, ele quer, ainda que seja o momento mais difícil, ele quer estar ali do lado. E isso gerou uma aflição muito grande assim no meu coração, só que graças a Deus minha mãe sobreviveu, os médicos conseguiram fazer a suturação, né? Então ela conseguiu sobreviver. Depois eu passei alguns dias com ela no Rio de Janeiro, mas depois vi que estava tudo bem, e ela me liberou normalmente debaixo de bênção. E eu voltei para o campo missionário, porque eu também entendo que Deus é o pai da minha mãe.
E os pais, eles criam os filhos para que os filhos eles possam ir e saber viver nesse mundo, né, que nós vivemos, hostil, em trevas, porém nós temos uma luz que brilha mais do que todas as coisas, que é Cristo Jesus. E só para completar, né, porque a minha irmã mais velha, ela fez ETED também, né, então aí ela estava em São Paulo, acho que fez em São Paulo. E aí, um dia ela falou assim, eu fico, sim, preocupado com nossos pais, né? Mas, assim, eu estando aí, eu não vou poder fazer nada. Agora, eu orando, eu vou poder ajudar muito mais do que eu tá. Aí, sempre quando bate umas coisas assim, né? Porque a família sempre tem uns problemas. Faz parte, família. E aí, né? Aí eu sempre lembro disso, sabe? Dizendo assim, não, realmente a oração ela faz diferença, né? E do que a gente se desesperar e querer estar perto, nem não vai ajudar muito, né? Mas assim, a oração, né? E essa confiança de que Deus está cuidando, de que Ele está cuidando da nossa família, é a promessa dele, né? E isso é muito bom, porque a gente consegue descansar e confiar nele. Um filho perto que não ora pelos pais é pior do que o filho longe que intercede. Fica a dica. Gente, e momentos bons? Quais são aí os melhores momentos que vocês já viveram aí nesses 5 meses? Comida. De vocês aí. Qual foi a memória marcante que ficou, um testemunho, alguma coisa que marcou ali o coração? E se passar daqui os 5 meses, isso vocês vão lembrar com um sentimento de isso foi ótimo, foi cuidado de Deus, uma lembrança, alguma coisa que vocês... Porque 5 meses dá para viver coisa pra caramba, hein? Ludmila tá fuzilando aqui, achando, como assim não teve coisa boa, gente? Eu vou começar de novo? Tá bom. Ai, tem muitas coisas boas, né? Tem muitas aulas que são muito legais. A aula da Abraão, relacionamentos com Deus. Mas, então, a Luísa falou de comida, né? Em relação de comida, tem muitas coisas que eu vivi, né? A gente foi pra Goiânia, assim, tipo, tem muitas comidas que eu nunca vi na minha vida que eu comecei a comer, né? Que nem eu falei. É você que não comeu legumes? Então, entendi. Não é que eu não comia, né? É que não é algo assim, tipo, vou comer um legume, que delícia. Eu falo que viver na base, entendeu? Falo que viver na base faz diferença. O meu marido não comia estrogonofe. O quê? Aprendeu a comer no quartel, hoje ama. Olha só. Daí, na ETED, foi a primeira vez que eu comi cuscuz, comi pamonha. Comecei a comer mais legumes, né, que eu evitava. Não é que eu não gostava, é que eu evitava e daí eu não gosto, mas nunca comi, entendeu? Daí eu comecei a comer. Ai, é muito bonitinho. Essa é uma coisa, né, tipo, uma tradição lá de família, geralmente sempre na Páscoa, a gente produz ovos de Páscoa lá, né? E daí eu fui passar a Páscoa longe da família. E daí a gente estava fazendo os ovos lá, e daí no dia seguinte de manhã liguei para minha família, né? Meu irmão estava procurando o ovo dele, né? Que é sempre tradição, todo mundo esconde os ovos lá. E tal, né? E a gente tinha feito os ovos e... Eu tava lá conversando com a minha família, minha irmã tava ganhando os ovos, tava chegando toda a família, dando oi pra mim, dando oi pra todo mundo, achando ovo, dando lembrancinha. Ai, gente, que bonitinho. E eu lá me arrumando, porque a gente ia fazer o almoço ali, ia fazer algo em família ali na base. E daí, do nada, a Adi, ela me chama, Esther, a gente fez quantos ovos? Eu falei, fez 10, a gente tava em 10. E dela, não, mas só tem 9 na geladeira. Eu falei, não, como assim, sumiu um ovo e não sei o quê. E daí, eu tava lá. E daí, do nada, elas colocaram o meu ovo numa caixinha uma bonitinha, elas esconderam e fizeram caça ao ovo comigo também, pra eu lembrar da família. Você já tinha compartilhado a tradição que a sua família tinha? Eu tinha compartilhado. E daí, como eles estavam vendo ali, vendo eles procurar, eles pegaram e esconderam o meu. Daí, porque eles estavam procurando, gente, quem ficou meu ovo? Deu, o meu ovo que sumiu, não tem problema, vai dar certo, a gente divide. Daí eles, não, tem que achar. Eu, vocês esconderam, deu lá. Nem vi nada, né? Só foi lágrimas em cima de... Foi lágrimas em cima de lágrimas, mas foi muito fofinho. E daí Deus me mostrou, né? Que, tipo, eu não vou... Igual essa coisa da Luísa, né? Que eu não vou estar sozinha e ele me dá famílias por onde eu vou, entendeu? Então, essa parte foi bem fofinha e ficou bem marcada. Alguém mais? Gente, vocês falaram mais dos perrengues, dos momentos ruins do que dos bons.
Ai, do momento que nem a Lud falou, quando você fica doente. Quando a gente voltou dessa Go Conference, que foi em Goiânia, eu fiquei bem ruim. Não sei se foi algo espiritual, enfim, eu estava de cama. E eu falei, poxa, Deus, vou estar longe de casa, não vou ser paparicada, não vou ser mimada, né? Cara, vou ter que, né, ficar em pé, passando mal, vou fazer todo... Enfim, aí chegou a doente, não deixaram eu fazer nada. Eu fiquei deitada numa cama, entendeu? Em coma, praticamente, não podia levantar para fazer nada. Quer uma água? Eu levo para você. Quer isso aqui? Eu levo para você. Então, tipo, essa parte de amor mesmo, de carinho, do cuidado de Deus com a gente, porque até nesses pequenos detalhes que parecem ser tão supérfluos, é muito importante. E a família está lá, que nem ela falou, a base em si, ela, além de ser uma vida em comunidade, é uma vida em família. Então, é um cuidando do outro e o outro cuidando de si. Então, enfim, do outro. E essa vez, um cuidando de si, como assim? Ops. Cuida do outro. Ops. Essa parte é dita, tá, gente? Essa parte a gente corta, tá? Ok. Errou. Ops. Enfim, essa parte de cuidar é muito importante e foi muito lindo. Eu acho que é uma coisa que vai ficar marcada bastante, esse cuidado, esse amor deles, de mesmo eu estando mal, enfim, estarem lá toda atenciosos, cuidando de mim. Foi muito lindo. Vocês Orando. deixam uma família, entre aspas, mas ganham outras, né? Sim, espiritualmente. Porque vocês formam um grupo, mas por onde vocês vão passando, vocês vão formando. Igual a Paulistana, podem ter certeza que é uma família que ganharam aí com Ana isso, Penha já né? lavando as nossas roupas. Gente, minha sogra é sensacional. Minha sogra. Eu ia falar, que droga, né? Eu ia falar... Porque, pra mim, as melhores coisas que acontecem são revelações de Deus. Porque... Porque, pra mim, essas são as melhores experiências que eu tenho, né? Tipo assim, coisas que... sei lá, que Deus quis revelar na hora que Ele quis revelar pra mim. E nas aulas isso sempre acontecia, né? Nas aulas que a gente tinha no tempo teórico. E quando uma dessas coisas acontecia, eu achava super incrível. Então, nas aulas de perdão, por exemplo, que aí vinha um obreiro e aí ele vinha falar com você e você ia abrindo e falando coisas do seu coração realmente, né? Problemas que você tinha. E essa sensação de você conseguir finalmente entender, dar nome e trabalhar nisso, para mim é uma das melhores bênçãos que tem, né? Porque realmente, que você ficar travado nisso, você não consegue... Porque a gente está aqui com o objetivo de servir o outro, né? Se você ficar travado nisso, você não consegue servir mais ninguém. Então, isso para mim era uma das melhores coisas que acontecia, né? Assim, nas aulas, chegava... Ou então, até uma frase pequena que o professor falava, você falava... minha vida era uma mentira, né? Tipo, nossa... Meus 17 anos de vida era uma mentira. Minha longa vida... Nossa, então, pra mim, essas são as melhores partes, né? E fora as surpresas que realmente tem, igual que a Esté falou, né? A minha mãe foi visitar a gente lá também. Tá sendo Alô da sua mãe teve fogos. Olha, que isso, hein? Ela foi visitar lá, porque ela foi pregar no aniversário da base, né? Então, tipo, pra mim foi muito bom. Na verdade, depois que ela foi embora, foi, tipo, o pior dia, né? Que eu fiquei assim... Nossa, cara, que buraco, né? Mas depois, né? É que o processo foi de novo, né? Eu falei isso, por que você veio? Pra me fazer isso. Mas essas coisinhas assim, ou de gente entregar a palavra pra você do nada, eu amo isso, cara. Me entreguem palavras, por favor, de Deus. De Deus, né? De Deus, de Deus. O ponto, Se não tá for tendo algum jogo hoje? Nunca tem nada nessa igreja, gente, de barulho. Hoje estão até soltando fogo. Que a gente está aqui. Mas o Paulo também? E as meninas devem ter, mas ainda que talvez poucos. Agora, o Paulo e a Ludmila, talvez mais. O maior perrengue que vocês já passaram? Foi hoje. E, gente, vida de missionária é para contar história, viu? Não precisa ser maior, né? O que lembrar aí de um perrengue... Enquanto eles pensam Isso aí, sobre Miriam, a pergunta, né, do que é legal na escola e tal, eu sempre... O que eu acho legal e que sempre vai ficar marcado é esse trabalho em equipe. Porque... Vocês fazem tudo juntos, sim, né?
Aí porque quando eu falava assim que eu trabalhava na aldeia e trabalhava na escola, né, na cidade, eu trabalhava sozinha. Então, tipo, é muito pesado, né? Mas assim, então é o que muda, né? Quando você, porque a missão você nunca faz sozinho, você faz com outras pessoas, né? E então é uma diferença assim. Tá na ETED, o pessoal da Jocum trabalha tudo muito em equipe, né? Então, isso muda tudo. Então, muda tudo, assim. Eu fico assim, nossa, depois que terminar esses 5 meses, como vai ser? Tipo, sabe? Eu preciso de uma outra equipe. Não, pera, então antes de passar para a próxima pergunta, deixa eu complementar, porque foi muito legal. Acho que a primeira vez que a gente foi fazer manutenção, não sei se, enfim, manutenção após a gente se alimentar, o almoço, a gente tem que fazer uma limpeza, né, de alguns lugares específicos, que faz parte do cronograma, faz parte do Vocês têm do que a um gente cronograma diário, gente? Sim, existe um cronograma Adoro diário. cronograma. E aí a manutenção faz parte de segunda a sexta. E foi muito incrível, porque é a primeira vez que chega lá, tem que fazer isso, isso, isso. Beleza, cada um fica em um e tá ótimo. Vai ser fácil, né? Eu faço muito bem sozinha, vou fazer sozinha, vai ser perfeito. Não é assim que funciona. Lá você precisa fazer em grupo. A palavra-chave, né, a chave que você tem é exatamente essa. É você compartilhar, você fazer tudo em grupo, ensinar o próximo, mas nunca sozinho. Porque não é assim, né? Aquela frase, sozinho você chega longe, mas com alguém. Quer dizer, não. Sozinho você chega rápido. Eu tô errando tudo, longe. Gente. É isso. A gente corta. Não vou usar a frase de efeito. Frase de efeito é com o Paulo. Como é, Paulo, a frase? Sozinha é essa daí, entendeu? O Paulo tá se... Enfim. E aí foi muito legal. A primeira vez que a gente foi manutenção, aí eu desci e o Paulo ainda brincou com você. Não, Aline, não é pra fazer sozinha, não, querida. É pra você ir com um amiguinho e você vai fazer junto, porque é isso. Isso é Jocum. Tá, entendi. E agora realmente muda. A gente fica, caraca, como eu vou voltar pra casa? Agora eu vou ter que fazer sozinho. Não, vou fazer uma manutenção em casa. Vai fazer meu pai e minha mãe na escala. Olha, meu pai e minha mãe vai ficar aqui, eu e meu irmão aqui, a gente... Exatamente. Isso que a Aline está falando é muito importante, porque nós, como Jocum, nós andamos debaixo desse estilo de vida, né? Sobre um estilo de vida mesmo, né? Exatamente, não é uma filosofia, é um estilo de vida do façamos, né? Façamos. Deus, ele fala isso, façamos o homem, e nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma comunidade de amor, e pelo fato de ser 3 em 1, eles se completam. Então, por que Deus, ele se alegra nas famílias da terra? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma família. Então, essa parte de fazer junto é muito importante, é algo que nós temos como valor, né? Fazer juntos e também fazer primeiro e depois ensinar a outros. Sobre aquela questão, você abordou sobre algo importante, algo marcante na missão, e principalmente nesse período de 5 meses, eu vejo muito essa parte de tocar uns aos outros, sabe? Jesus, ele foi tão vulnerável na sua ressurreição que ele falou para Tomé, toca aqui na minha ferida, sabe? Então, nesse período de ETED, nós conhecemos a pior parte e a melhor parte do outro, e muitas vezes nós tocamos a ferida um do outro. Vocês casaram, gente, durante 5 meses com essas pessoas. Mas tocando a ferida de Jesus, após ele ter ressuscitado, Tomé viu que Jesus estava vivo. Então, quando nós tocamos um ao outro e conhecemos a fraqueza do outro, nós sabemos que o outro está vulnerável a ter uma vida cheia da vida de Deus. Então, eu acredito que a melhor parte desse período da missão são vocês. São vocês na nossa vida. É a honra, sabe, que a gente recebe, porque nós vivemos muitos altos e baixos na missão. É claro, o que permanece, o Ronaldo Lidório, ele fala algo muito que eu acredito muito, na verdade, que ele diz que o que segura o missionário no campo não são as ofertas, não são as igrejas enviadoras, mas é a plena convicção de que Deus os chamou. Então, nós vivemos com essas questões onde muitas pessoas, às vezes, falam, nossa, você poderia estar aqui com a sua família, não demonizando a família nós. Ou então os amigos, nossa, você sumiu. Mas, pelo fato de estarmos escondidos em Deus e totalmente dedicados àquilo que Ele está nos convidando a fazer, então, muitas vezes, nós temos essa oscilação realmente no emocional, sabe? Mas com essa convicção de que Deus nos chamou. Então, uma das melhores partes da missão
são vocês que nos recebem, que nos dão amor mesmo sem nos conhecer. Então, obrigado. Queria agradecer a vocês por todo o carinho. São os amigos que vão se somando na jornada, né? Os grandes amigos que eu tenho hoje, tirando aqueles que da infância, que cresceram comigo, né, que vai permanecendo, são os da missão. E não necessariamente da Jocum, né? São aqueles que a gente vai conhecer nas igrejas que a gente vai passando, né, nos países que vão recebendo a gente, pessoas que vão ficando assim na nossa história, na nossa jornada. Agora, perrengue, são vários. Eu estou vendo se eu contar os catastróficos, engraçados ou os melancólicos. Mas deixa eu contar um. Eu, no final de 2019, eu liderei uma equipe de prático que foi na Tríplice Fronteira, né? Brasil, Paraguai e Argentina. Então, né, super massa o tempo no Brasil, em Foz do Iguaçu, a gente cruza para o Paraguai, a gente chega numa igreja que recebeu a gente super bem, mas era uma igreja muito pioneira, muito assim, só ainda no cimento, assim, literalmente, a igreja não tinha porta, nada. Aí o pastor pedindo desculpa de receber a gente aqui, vocês aqui, não importa, pastor, a gente veio para servir. No primeiro dia, a gente não sabia lidar com esse negócio de bomba d'água. A gente queimou a bomba d'água da igreja, já sendo que no bairro tinha racionamento de água. Então, a gente não tinha água mesmo, para tomar banho, nada. O que a gente fazia, né? A gente pedia um dia da semana para tomar banho no vizinho, o outro a gente tomava banho com a água que caía de terra. Duas pessoas tomavam banho que tinha o resto da caixa d'água e em cima de um balde, para a água cair no balde, para a gente usar a água com terra na privada, para usar o vaso sanitário. E o número 2, a gente pegava o ônibus, ia para o centro de Cidade do Leste. Quem conhece Mona Lisa, esses lugares, esses shoppings de Muamba, que vende os cremes, lá tem os banheiros super chiques, eu dou a dica. Então, a gente viajava de ônibus para poder usar lá. Só que a equipe estava super massa, assim, super entendendo que era propósito do Senhor mesmo, não existia queixa, murmuração. E aí eu falei assim para a equipe, as nossas roupas sujas, não tinha como lavar. Eu falei para a equipe, foi uma semana, então o pessoal da igreja convidou a gente para banhar no rio, e aí foi o banho que a gente, vamos aproveitar aqui para banhar bem no rio. E o rio do Paraguai, para quem conhece, tudo é muito barrento e um barro vermelho. Mancha a roupa, você fica mastigando o barro. Aí eu falei, mas não tinha, mas foi muito incrível, Deus fez coisas sobrenaturais ali, eu pude... primeira vez que eu batizei uma pessoa nas águas, foi coisas, eu acho que foi o evento mais marcante que eu já vivi na missão, assim. Aí eu falei para a equipe, aí na outra semana a gente ia passar para a Argentina, né? Para o outro lado. Eu falei, gente, eu prometo para vocês, segunda-feira é dia de folga, a gente vai descansar, a gente vai lavar roupa, a gente vai tomar banho, a gente vai esfregar, vai tirar esse barro vermelho, que não sei o quê. Aí a gente cruza a fronteira, a gente chega na Argentina, a gente chega numa igreja, o pastor falou assim, então, não tem água, e normalmente a água vem uma vez na semana. Não! Enfim, a gente tinha recebido uma oferta da igreja, essa oferta foi direcionada a lavar as nossas roupas na lavanderia. Não tinha uma penha. Não lá, levem gente, nem toalha, nem camiseta branca para missão, nunca. Você nunca sabe o tipo de água que te aguarda. Mas esse foi um perrengue assim. Mas foi um perrengue muito difícil. Foi, eu acho que a segunda vez que eu pensei na minha vida em deixar a missão, porque foi muito difícil, muito calor, sem água, com racionamento de comida, tudo. Mas essa questão da convicção. O nosso grupo era tão massa. Estava todo mundo no mesmo espírito que ninguém queria soltar a corda. E isso fez com que esse negócio de servir com amigos, né? Que não eram amigos e se tornaram amigos na jornada, como é a gente agora. Não fez com que a gente visse aquilo lá como um problema. A gente chorou muito depois da risada, mas assim, foi um perrengue bem... Esse foi o melancólico, não foi o engraçado. Vocês riem porque vocês não estavam lá, mas não foi engraçado. Esse foi o de chorar. Depois eu conto em outros momentos outros engraçados. Eu acredito que um dos perrengues foi durante a minha TED, onde nós ficamos numa escola abandonada. Então, ou seja, abandonada, outros bichos moravam lá dentro, né? Então, só tinham 2 homens como aluno, eu e o Henrique, e mais 5 mulheres. Então,
Foram apenas 45 aranhas caranguejeiras que invadiram aquela escola. Duas cobras do lado de fora e um escorpião. Então a gente dormia todo dia como se fosse o último, que a gente não sabia o que ia entrar, mas nós levamos barracas para poder, pelo menos, fazer esse primeiro impedimento, né? Que elas não nos picassem assim diretamente, mas uma aranha conseguiu driblar ali toda a área de segurança e acho que ela, enfim, liberou algo que gerou uma... Queimou. Eu acho que, não sei se urinou, não sei se aranha urina. Biólogos que estão vendo isso, Luan, nos ajudem, por favor. Expliquem isso, Responde. E uma outra questão foi liderando uma equipe do Dunamis, onde nós fomos almoçar na casa de uma família que nos chamou lá com eles totalmente solícitos de coração. A gente vai fazer uma feijoada para vocês. Feijoada, colocando carne de porco, e quando o rapaz ele abriu a panela e viu que realmente tinha todas as partes do porco O Lucas já não ia comer. dentro da panela, e o pessoal olhando assim, onde será que eles compraram esse porco? Aí quando vê o porquinho passando assim em volta. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Esse foi um dos perrengues engraçados, né? Até que o rapaz virou e perguntou: vocês querem comer a carne diferente? Eu falei, uma carne diferente seria massa, seria legal. Aí, vocês querem comer carne de anta? Aí eu fui o primeiro a levantar a mão, né? Porque transcultural não resiste. O pessoal me olhou assim com medo, mas não querendo fazer desfeito, eles levantaram a mão também. No final, a gente saboreou a carne de anta lá com bastante limão, bastante cebolinha. Porém, teve um momento muito engraçado, porque tinha todas as partes do porco lá dentro da panela. Até que passa um gato na nossa frente sem uma orelha, né? Aí eu faço a brilhante brincadeira assim, a piada, né? E aí, vocês querem saber onde está a orelha desse... E daí começou um a virar... Eu não vou comer isso. Só que no final os meninos venceram, conseguiram comer, estava muito gostosa a comida. E depois fomos pregar num bar, onde eles falaram sobre álcool, sobre vício, falaram sobre altar, num local, numa comunidade extremamente católica, mais 42 pessoas confessaram Jesus como Salvador. Amém. Amém. Gente, falando de transcultural, vocês vão para um lugar onde não chega nem perto do que é a nossa cultura. Como é que tem essa preparação? Como é que foi conhecer? O que vocês acharam de curioso? O que vocês falaram? Gente, acho que isso eu não como não, hein? Como é que foi essa cultura? O que trouxe algum impacto aí para vocês que se falaram? Grão de bico. Já começaram a comer grão de bico desde o teórico. É a cultura que tem muito grão de bico. Então, grão de bico no almoço, grão de bico no café da manhã, grão de bico ontem, hoje, grão de bico amanhã, todos os dias. Mas teve alguma coisa que vocês acharam muito diferente da nossa? Ou, tipo, não, vai dar para tranquilo? De comida, você falou? Do geral, se for comida. Eu acho que é mais tranquilo, né? Eu acho que a gente tá mais ansioso para provar de comer lá, os kebabs, essas meninas gostam de comer, já entendi. Entendi. A gente vai visitar os lugares que a gente não vai comprar aqui, porque a gente vai comer muito lá. Então, vamos esperar. Eu acho que a gente tá mais ansioso para o que vai vir do que pra quem comeu legume 3 meses, o que é? Nossa, hein, que é isso? Grão de bico, o que é um grão de bico agora? E uma pergunta que não quer calar. Lá não fala português. O Arthur, filho da Juliana, depois ele vai mandar o vídeo, a Aline vai mandar o vídeo para vocês. Ele perguntou se vocês falam inglês. Não. Mas falar é uma palavra muito forte. Fala um pouquinho. O Paulo tá... Elas são modestas. O Paulo tá on. Elas são modestas. Mas eu não vou mentir, não. Nada. Eu também não sei Posso nada. entender uma coisa, Mas elas vai falam, ser... Eu vou tentar me salvar com o espanhol que eu tenho. Vou tentar achar alguém lá que fale em espanhol. Gente, mas brasileiro tem tudo que é canto, né? Para você doar, não vai ser diferente. Esse intermédio consigo fazer. E a gente vai ter pessoas que nos vão ajudar com tradução, tudo isso, né? Sim.
Mas a questão do relacional é a parte mais importante, né? Você pode ter uma pessoa fluente no idioma e ela não está interessada na vida do outro. Ela não está interessada em comer o que o outro está servindo, ela não está interessada em passar tempo, né? Então, eu acho que a linguagem do amor, da intencionalidade, do porquê a gente está indo, é muito mais importante. Lógico, o idioma é uma barreira, sim, faz diferença, sim, mas ele não é determinante. E eu acho que isso é o ponto-chave. Nós tivemos uma experiência com uma pessoa do Oriente Médio, né? E ela fala árabe, há algumas semanas atrás, né? E, sim, a língua é uma dificuldade, porém, ela não é uma barreira. Porque hoje nós temos o Google Tradutor, então... Gente, hoje em dia... Quem não fala árabe é só digitar ali a palavrinha e você consegue desenvolver a conversa com essa pessoa e já entra nessa parte do relacionamento. Eu acredito muito naquela questão de que quem quer realmente vai dar um jeito. Agora, desenha, faz mímica e vai que vai. Imagem, tudo que a gente aprendeu com imagem e ação, passo ou repassa, tudo é o tempo de pôr em prática. Você falou dos choques culturais, etc. Eu lembrei, né, que a gente estava conversando esses dias, porque a nossa escola tem foco com os povos muçulmanos, mas antes disso eu não ligava, né? Os povos muçulmanos. Tipo, é como todo mundo aí. Assim, legal, e não tinha nenhuma noção, né? Então, todo o conhecimento que a gente está tendo, que eu acho que é bastante pequeno, né, comparado com tudo. A gente encontrou uma galera que trabalha com isso aqui, e tudo que eles falam sobre, todo dia eu descubro um mundo novo, né? Então, tem essa questão, não falando da comida, mas falando de toda a cultura deles e etc., é extremamente... tipo, outro mundo, realmente. Falando sobre o que eles acreditam, né? Porque a religião deles é realmente, tipo, assim, uma mistura de várias coisas. Então, tudo que a gente vai vendo, assim, é bem, bem legal. Às vezes é difícil de assimilar também, mas isso tem sido um mundo novo, realmente. E vai ser a primeira viagem internacional? Sim. Acho que de nós 4, né? Das alunas, só acho que é a primeira. Mas para fora da América Latina é a minha primeira vez. Também. Eu conheço vários países, mas aqui da América Latina, né? Uhum. Por causa do espanhol também, sim, de toda a conexão do idioma, mas é a primeira vez que eu cruzo o oceano. Muitas horas de voo. Muitas. Sem glamour, viu, gente? Uma conexão extensa. E acho que foi a Cíntia que mandou, foi, né? A questão do chamado de vocês. Vocês acham que é para o Brasil, que é para fora? Como é que vai ser daqui 5 meses? Vocês vão ver como vai ficar a questão de missões de vocês? Como que é isso para vocês? Bom, o meu eu já né, dei um spoiler. Já deu um grande spoiler. Eu quero realmente, né, um chamado que... Agora eu entendo por que eu fiz uma faculdade de Direito, qual é o fruto disso tudo, é focado, né, em realmente amparar os menos, né, atendidos e tudo mais. Então, eu vou sim continuar nessa área de Direito, vou me especializar. Eu já tenho uma pós-graduação em Psicologia e Criminologia, então eu quero realmente me aprofundar mais dentro disso, para poder levar essa justiça que não tem condição. Você só tem 25 mesmo, linda? Eu só tenho 25 anos. Crânio. E é isso. Mais alguém? Eu, no caso, hoje, com aquilo que eu aprendi de Deus, sabe, no período teórico, eu estou assim, aonde Deus mandar, lá eu vou. Você só quer outro grupo, né? Eu só quero uma equipe boa. E como é que estão as expectativas para vocês? Amanhã começa aí uma nova jornada desses 5 meses que vocês já viveram. Vai ser uma prática diferente de tudo. Como é que está o coração? O que vocês esperam, além de ansiosas por provar a comida de lá? Não é mesmo? Eu acho que a nossa ficha ainda não caiu. De alguns, assim. Pelo menos a minha ainda não. Tipo, esse horário nós vamos estar no aeroporto já para pegar o avião. Então, eu acho que a nossa ficha está ainda. Não, tá, vai acontecer, né? Mas está um pouco distante. Não, é amanhã já. É daqui a algumas horas. Então, a nossa ficha ainda não está pá. Então, quando chegar, talvez a gente... né? Meu Deus, a gente tá aqui. Ontem a gente tá, né, brincou, ou foi hoje cedo que a gente brincou, cara, a gente vai pra Turquia, a gente tá levando o amor de Deus, o evangelho dele pra lá. Então, tipo,
tá começando a cair a ficha, sabe? De tudo isso. Eu acho que a gente fala, né, sobre a cultura, sobre esse negócio do idioma, da comida, né, mas a gente não está indo para esses países por causa disso. Isso é um complemento, um plus, né? Eu acho que a maior ansiedade que a gente tem é sobre ver as coisas que a gente produziu com Deus em oração. Está orando por esses povos desde o dia 7 de março, né? Como equipe, a gente tem sonhado com eles, Deus tem compartilhado características de pessoas específicas, pessoas que a gente vai encontrar lá, coisas que a gente deve conversar sobre essas pessoas, coisas que foram acontecendo. Assim, a gente viu um documentário sobre um povo específico na primeira semana do teórico, e aí agora a gente soube que existe a possibilidade de a gente ter contato com pessoas dessa nação, aonde a gente vai. Então, são coisas produzidas com Deus, né? Deus compartilhou comigo sobre os povos muçulmanos em 2012. E para mim, eu estou indo pisar a primeira vez no Oriente Médio pós 10 anos, né? Então, é fruto de coisas geradas em Deus. Né? Então, é claro agora que... vai viver. Sim, que vai nascer, né? Então, a gente fala, assim, lógico que tem curiosidade sobre a cultura, mas mesmo se não tivesse, mesmo se fosse na rua de cima, a ansiedade seria igual. Por quê? Porque Deus nos direcionou para este lugar, né? Então, não é sobre a cultura, não é sobre as coisas, nem sobre o lugar, é sobre as pessoas que estão lá, né? E eu queria também compartilhar, indicar para vocês um vídeo chamado Sheep Among Wolves, traduzido, né, em português quer dizer Ovelhas entre Lobos, que é um vídeo da FAI, que é um movimento também missionário que atua no Oriente Médio. Ali a gente pode ver muitas questões que são abordadas, né, de evangelização no Oriente Médio, em uma nação específica. Então, se você puder, assista esse vídeo, tem no YouTube disponível, e é muito edificante. E a parte que mais inspira a gente e deixa com maior expectativa é que Jesus está nos esperando lá. Então, Ele está de braços abertos, Ele já tem nos dado palavras, tem nos dado visões, mostrado fisionomias, características de pessoas. Hoje nós tivemos uma experiência incrível, onde nós oramos, pedimos algo específico da parte de Deus, e Ele nos mostrou um hijab vermelho, e nós podemos compartilhar a palavra a essa pessoa. Então, Deus está fazendo, e nós somos apenas esses participantes daquilo que Ele é o maior interessado, em revelar o seu amor a esses povos na terra. Apesar de que Deus ele tem uma promessa para os filhos de Ismael. Em Isaías 19, a gente vai ver que ele diz que vai levantar um altar na Síria, no Egito, e vai fazer com que essas nações que um dia oprimiram o povo de Deus, Israel, eles andem junto e auxiliem a esse povo que é muito amado pelo Senhor nos últimos dias. Então, se você puder, leia Isaías 19, chore junto com a gente. Já chorei muito lendo esse texto, onde Deus ele chama a Síria de herança dele, e Egito o seu povo. Ou seja, nações que muitas vezes oprimiram os judeus se tornariam amigas, porque eu nunca vi, houve aquele desentendimento entre as mães, mas eu nunca vi Ismael e Isaac caindo no braço. Então, através de conceitos que, através da história, foram se criando, os povos se tornaram inimigos, mas o objetivo de Deus é fazer com que os filhos de Abraão, Isaac e Ismael, possam se reunir e se sentar na mesa novamente nos últimos dias. Então, nós somos privilegiados em fazer parte disso. Eu já estou ansiosa para vocês voltarem e contarem. Aí a gente vai ter que fazer um de volta, hein? É nítido que Deus compartilhou com vocês coisas muito especiais que vocês vão viver lá, que vocês vão ser instrumentos naquele lugar. Então, ouvi-los quando vocês voltarem. Não garanto que vai ser em vídeo, tá, gente? Talvez eles venham no culto e contem. Quem tiver aqui vai ouvir, quem não tiver, paciência. Mas vai ser muito especial ouvir o que Deus preparou para vocês lá, o que vocês vão vivenciar lá, porque a gente sente que vai ser um momento muito especial para eles que vão receber e para vocês que vão vivenciar tudo isso. A gente está chegando ao final, mas antes a gente vai fazer um ping-pong. Agora são coisas rápidas, nem vai precisar pensar muito. Eu vou falar uma palavra para vocês e vocês vão falar em uma palavra o que representa para vocês.
São quantas palavras, produção? 1, 2, 4. Ela é a produção dela, gente. Eu sou a produção. Não, eu tenho uma produção aqui na minha frente e tenho uma produção aqui. Tá? E aí cada um responde a sua, de preferência sem colar do amigo, hein? A não ser que realmente seja a mesma resposta. Fechou? Missões é para cada um, em uma palavra. O sonho do coração de Deus. Ludmila chamou, mas tudo bem. Ok. Próximo. Cocriar com Deus. Era uma palavra, vocês estão me complicando aqui. Aproveita. Família. Eu acho que é ir, fazer. Menina? Eu acho que é... Nossa, não dá pra falar em uma palavra. Eu acho que é realmente Aproveita, isso. já roubaram aqui mesmo, já continua. roubaram, né? Eu acho que é exatamente isso. É o pregar o evangelho, né? Pregar as boas novas, levar o amor de Deus, enfim. Disposição, né? Estar disposto. Jocum. Minha casa. Não tem problema repetir a palavra. Família. Comunidade. Amigos. Casa. Vida, né? Casa é minha vida. Só a vida inteira. A Luísa é realmente a vida inteira. E a última, ser missionário é? Minha vocação. Uma honra. Eu acho que é papel de todos. Amar o próximo. Eu acho que é um amigo de Deus. Ai, que fofinho, né? Eu acho que é servir, né? Acho que é isso. Muito bem. Bom, A gente gente, não tinha cola para isso. é óbvio, gente, não passamos todas as colas. Bom, e agora eu queria, aí pode ser só um, ou quem quiser falar, que vocês deixassem não só para a nossa igreja, porque isso aí vai estar no YouTube, então, mas para as igrejas, uma palavra de encorajamento em relação a missões, para os jovens das nossas igrejas, talvez. Pode ser a Lud, pode ser o Paulo, quem sentir no coração. Aí vocês podem olhar para aquela câmera ali, ó. E dizer. Bom, o que eu posso dizer para encorajar vocês é a mesma coisa que eu ouvi. Pare de fazer as coisas para ficar e comece a fazer as coisas para fluir. E o que eu estou ensinando aqui é uma obediência, não uma rebeldia. Deus também é o pai dos seus pais. Deus é o pai de cada um de sua família. Então, se você o está obedecendo, você não está desonrando seus pais. Mas procure sempre comunicar com muita integridade. Mas essa questão do id é algo que é indiscutível para o cristão. Spurgeon, ele dizia, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então, ore a Deus e procure saber sobre em qual área de influência da sociedade ou como o Senhor está te chamando para participar dessa missão. Seja você sendo um doador de ofertas, seja você sendo um encorajador de outros missionários que estão no campo, ou seja, você indo e alcançando todos os povos da terra. Mas tenha coragem. Eu também queria dizer que não existe nenhuma versão da Bíblia a palavra felicidade, né? Porque não existe nenhuma expressão dela longe da vontade de Deus. Então, a busca, né, pelo sucesso que não seja direcionada em obedecer aquilo que Deus tem convidado a cada um de maneira pessoal, conhecendo os seus dons, habilidades, né, a sua história. Então, não existe isso, não é para mim. E eu não estou falando exatamente só de missões, né? Obedecer a Deus é para você. É o chamado a qual nós fomos criados, a amá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Então, se missões é parte da obediência de Deus para a sua vida, não adie, né, esse sim. Eu fui impactada, eu entreguei minha vida a Jesus por causa de um missionário que pregou o evangelho. Então, eu agradeço a Deus porque eu não sei como ele desenvolveu o chamado dele, o quanto demorou para ele dizer sim. Mas eu agradeço a Deus pelo sim dele. Assim como eu acredito que nas nossas vidas também a gente vai abençoar a vida de outros. Então,
Não adianta você querer ser feliz longe da vontade de Deus. Bom, pessoal, deixo aqui nosso muito obrigada. Obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui conosco, pelo tempo que nos serviram, nos apoiaram, nos ajudaram, nos incentivaram, nos motivaram, dividiram as experiências de vocês, os testemunhos de vocês, as histórias de vocês. Deixo aqui no meu nosso muito obrigado em nome da Paulistana, que a galera vai assistir o vídeo depois. Nosso muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Que Deus abençoe, continue abençoando a vida de vocês, e vocês continuem dispostos a ouvir a voz dele e fazer a vontade dele, mesmo quando ele quiser que você vá para um lugar que você não queira ir, igual a da Luísa, mas que ele continue com vocês na ida, na volta e no que vocês decidirem fazer conforme a vontade dele, depois desses 5 meses, as meninas que têm um grande caminho aí pela frente. Deus continue abençoando vocês na vida e na liderança da Jocum. Saibam que a Paulistana continua de portas abertas. Quando quiserem vir para São Paulo, não saberem onde ficar, liga para qualquer um da Paulistana, que alguém vai ceder a casa. Ou a própria igreja, vocês já sabem onde tem. Então, fiquem à vontade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. A igreja tem cultos de quintas e domingos. Os nossos cultos de domingo são transmitidos ao vivo às 6h30. Antes nós temos a EBD 5h30. E não esqueçam de nos seguir no Instagram também. Lá nós divulgamos todas as nossas informações e programações. E muito obrigado por estarem conosco até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Elas que lutam. Não, a telepatia é... Se tem uma pessoa que pode responder essa pergunta como ninguém, essa pessoa é ali. A gente pode terminar depois dançando a música? Som.